Então, a live de hoje, gente, é sobre miomas, tá? Mas o que é um mioma, doutor? Nós estamos falando de miomas uterinos, né? Vamos falar da saúde da mulher, miomas uterinos. Mioma é um tumor, doutor, tumor, então eu tô com câncer, não. Tumor benigno. Nós temos tumores malignos, né? E nós temos tumores benignos. Então ele é um nódulo, né? Do tecido fibroso, é uma fibrose do tecido uterino benigno, tá? E por que acontece o mioma? Nós não sabemos por que acontece o mioma. É uma alteração, que nós não sabemos o motivo que acontece, na fibra muscular uterina e que faz uma fibrose, que faz um fibroma, tá? E que a gente tenta, né, orientar vocês para as possíveis consequências dessa fibrose no útero. Muito obrigado, Anderson, pelas suas palavras. Então, nós vamos falar agora para vocês do mioma, que é um tumor benigno uterino. Tá bom. Mas por que acontece o mioma? É uma pergunta que as pacientes sempre nos fazem. Nós não sabemos, mas sabemos de alguns fatores. Então, algumas mulheres, né? Existe uma história familiar. Algumas famílias têm mais mioma. A mãe tem, a tia tem, a irmã tem. Então, é uma questão familiar. Uma outra situação que pode levar a mioma, a gente sabe que as mulheres negras também têm uma chance maior de ter mioma. Da mesma forma, as mulheres obesas também têm uma chance maior de ter mioma. Então, são fatores que nós sabemos que tem uma chance maior, mas o que realmente desencadeia a formação do mioma, nós não sabemos. Bom, doutor, mas como que eu sei que eu tenho mioma? O mioma, a gente pode fazer o diagnóstico através do exame físico. Então, quando o médico faz o toque, nós já fizemos muitas vezes na clínica, a gente fala para o paciente, olha, seu útero está um pouquinho irregular, talvez você tenha um mioma. Então, pode ser para o exame físico, no toque a gente percebe que o útero não está lisinho, tá? Pode ser pelo ultrassom, que é a principal maneira de fazer o diagnóstico do mioma. E pode ser também por outros exames de imagem, por exemplo, a ressonância. E às vezes a gente faz uma cirurgia ginecológica por algum motivo, ou mesmo um parto cesariana, e a gente se defronta com um miominha na parede uterina. Então esses são os principais mecanismos de encontrar o mioma no seu corpo. Tá bem, doutor, mas tem diferença? Sim. Nós temos 3 tipos de miomas, tá? Então eu peguei aqui um modelinho para vocês, tá? Que representa aqui, espero que vocês consigam estar vendo, né? Então nós temos aqui útero, trompa, ovário, tá? Então eu vou cortar esse útero, ó. Cortei o útero no meio. Isso aqui é um modelo muito interessante, gente, para vocês verem como é o corpo da mulher. Então nós temos aqui a vagina, ao final da vagina, essa estrutura que é o colo uterino, então aqui é o útero, e aqui o colo uterino, onde a gente faz o Papa Nicolau, que vai ser tema de um outro dia da nossa live. A parede da vagina aqui em cima nós temos o quê? Bexiga. E o assoalho da vagina nós temos o reto, então ânus, vagina e a saída do xixi. E o mioma, eu peguei uma bolinha aqui, eu posso ter o mioma de fora do útero, como se fosse uma jabuticaba aqui, ó, que nós chamamos mioma subseroso. Nós podemos ter o mioma no interior da parede do útero, nós chamamos de miométrio, que é o mioma intramural, está no muro, que está na parede. E nós temos o mioma dentro da cavidade uterina, que nós chamamos de submucoso. Então, submucoso dentro, intramural no meio e de fora o mioma subseroso. E isso, gente, faz muita diferença. A repercussão do mioma está muito relacionado com a posição. Os miomas que estão de fora do útero, que é o subseroso, a consequência é muito pequena.
Às vezes, só quando ele é muito grande, ele pode comprimir a bexiga, ele pode dar uma dor, alguma coisa. Já o mioma que tem dentro da cavidade uterina, que é o submucoso, esse é a consequência maior. É o que dá mais hemorragia, o que aumenta a taxa de aborto, né? O que distorce essa cavidade uterina. E o mioma intramural, que é na parede, que é o mais comum, ele depende do tamanho. Se ele for pequeno, não vai dar repercussão nenhuma. Se ele for muito grande, ele pode distorcer essa parte aqui. Então, vou pegar aqui para vocês a outro pedacinho do útero. Ó. Então, se ele está na parede, às vezes é tão grande que ele causa um abaulamento no interior do útero, que é esse rosinha. Esse rosinha chama-se endométrio e é esse endométrio que sai que nós chamamos de menstruação. Então, a descamação desse tecido chamado endométrio, que nós chamamos de menstruação. E quando ele está na parede uterina, ele pode distorcer. Tá vendo que é bonitinho aqui? Ele distorce essa estrutura, então causa, por exemplo, cólica, causa irregularidade menstrual, hemorragia e quando está no interior também. Quando ele está de fora, ó, a consequência para o útero é menor, a não ser que seja muito grande e aí ele pode comprimir órgãos que estejam aqui ao lado, como por exemplo a bexiga, tá? Então, esta é uma situação em relação aos tipos de miomas, tá? Quais são os principais sintomas que eu tenho mioma? Depende da posição, como eu expliquei. Depende do tamanho do mioma. Depende da quantidade de mioma. Nem todos os miomas dão consequência. Muitas mulheres têm miomas, nem sabem que tem, ou tem miomas pequenininhos que não vão dar nenhum tipo de repercussão, tá? Agora, às vezes esses miomas é pequeno e está no interior. Então vai dar, a principal repercussão é hemorragia, sangramento alongado em tempo, sangramento em quantidade e cólica. Às vezes, a outra situação é uma irregularidade menstrual. A outra situação, uma alteração do hábito menstrual. E conforme a posição, por exemplo, dor, que nem sempre é uterina. Às vezes a pessoa tem uma dor lombar, às vezes a pessoa tem uma dor na relação sexual e às vezes a pessoa tem uma anemia. A mulher tem anemia porque, obviamente, está sangrando mais que deveria e a consequência é a questão do ter o mioma. Tá? Mas o que faz o mioma crescer? Por que ele tem? Nós não sabemos. Mas, doutor, como que eu faço para ele crescer? O mioma ele é dependente de hormônio. E o hormônio que estimula o crescimento, que tem receptores, é o estrogênio, né? Então, é o hormônio estrógeno dependente. Então, o estímulo hormonal de estrógeno é um dos fatores que faz com que esse mioma cresça. Ou seja, a mulher, enquanto estiver na fase reprodutiva, que ela tem uma taxa maior de estrogênio, ela tem uma taxa maior de crescimento de mioma. Tanto é que depois que ela entra na menopausa, o mioma não cresce mais, normalmente ele vai diminuindo e se calcifica, tá? Então essa é uma das principais situações. Doutor, mas o que o mioma pode causar para mim, além da questão do sangramento? Olha, se você está tentando engravidar, por exemplo, e esse mioma está na cavidade uterina, ele pode dificultar a gravidez, ele dificulta a implantação do bebê, então ele pode levar a uma taxa maior de abortamento, né? Ele está relacionado com aborto e está relacionado com a fertilidade, dependendo do tamanho e da posição e das consequências que ele está fazendo para você. Nós já tivemos pacientes com 10 miomas, que não tinham nenhum sintoma, miomas pequenos, e que não alteravam a arquitetura uterina, e já tivemos paciente com um único mioma submucoso que teve que ir para a cirurgia de retirada desse mioma, um mioma pequeno, mas uma posição ruim. Então, quando eu falo que eu tenho mioma, a gente precisa primeiro classificar o tipo de mioma, o tamanho do mioma, a posição do mioma e a história que ele está causando para você. Muitas e muitas das vezes não tem nenhuma repercussão. Hoje nós fizemos ultrassom com a paciente tem um mioma submucoso, há muito tempo tem um mioma de 2 centímetros e que não está causando nada para ela, tá? Só tem um mioma que é o submucoso, é aquele justamente de fora do útero, tá? Bom,
Uma pergunta que nos fazem aqui, eu estou aqui com uma sequência de coisas que eu ponho aqui, uma colinha para eu não esquecer de falar para vocês. Uma pergunta que nos faz, doutor, mioma está relacionado com câncer? Não. Mioma é um tumor benigno. Então ele não está relacionado com câncer. Mioma não é um câncer, mas é um tumor que pode dar repercussões na qualidade de vida da mulher. Olha, uma mulher que tem cólicas muito fortes, uma mulher que tem hemorragia, então isso atrapalha o trabalho, atrapalha na academia, traz anemia, atrapalha a parte de relação sexual. Então ela pode sim, o mioma, apesar de ser uma tumoração benigna, traz consequências para a vida da mulher em vários aspectos, tá? E uma outra coisa importante, e o mioma na gravidez, doutor? Então eu engravidei, eu tenho mioma. Tem algum cuidado especial? Bom, a gente tem um controle no início desses miomas, porque uma pequena porcentagem desses miomas pode ter uma coisa que nós chamamos de degeneração. Ele altera o seu formato e essa degeneração pode levar a alguns riscos na gravidez. Mas uma das principais situações que tem na gravidez é que às vezes esse crescimento do mioma junto com o útero e às vezes a sua degeneração faz com que haja uma baixa irrigação do mioma, que ele tem um vaso que nutre, né? E ele faz no seu centro pequenos infartos. Então, uma das queixas, às vezes, da mulher que tem mioma na gravidez é dor. Já tive paciente com muita dor, mas por conta do mioma. Não é tão frequente, mas sim um cuidado que nós temos que ter quando começa a gravidez com mioma. E o tratamento, doutor? E o tratamento? Então, você tem um mioma, você fez o diagnóstico de mioma, tem que tratar? Bom, o tratamento pode ser nada, muitas das vezes, não tem que fazer nada, porque não está trazendo nenhuma repercussão, é só um acompanhamento. E o tratamento pode ser clínico e pode ser cirúrgico, tá? O tratamento clínico, a gente usa alguns medicamentos que tem progestágeno, que acaba, entre aspas, bloqueando aqueles receptores do hormônio para que ele não cresça. A gente tem alguns medicamentos que são inibidores hormonais, então também inibe esse estímulo hormonal do mioma para que ele não cresça. E você tem o tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico depende da posição do mioma, depende da paridade, ou seja, o desejo da paciente engravidar ou não, se ela já tem a prole, ou se já tem a família constituída, tá? E depende também da avaliação de riscos. O tratamento cirúrgico, você pode tirar o mioma quando ele está na cavidade uterina, então ele está aqui dentro. Deixa eu pegar aqui o mioma. Então, se o mioma está aqui no interior dessa parte rosinha, você pode entrar aqui com uma câmerazinha para esse canalzinho aqui, que nós chamamos de esteroscopia, e ressecar esse mioma, que é o mioma submucoso, tá? Agora, se o mioma está por fora, você pode tirar esse mioma por cirurgia laparoscópica, que é aquela que fura, o pessoal chama de laser, mas não é o laser, que é a laparoscopia, que é só os furinhos, tá? Ou você pode tirar por cirurgia aberta. Da mesma forma, se o mioma estiver na parede uterina. É claro que depende do quanto esse mioma está ocupando a parede uterina. Você, às vezes, não consegue tirar o mioma sem tirar o útero, ou com risco grande de tirar o útero. Então, o tratamento pode ser a retirada do mioma, que nós chamamos de miomectomia, ou pode ser a retirada do útero, onde estão os miomas, que é a histerectomia, tá? Que é a tirada do útero. É claro que essa decisão vai depender do tamanho, da posição, do tipo do mioma e da questão ou não de ter filhos, né? É claro que se você tem uma paciente que nunca teve filhos, nós vamos tentar ao máximo não fazer o tratamento cirúrgico, ou se fizer o tratamento cirúrgico, fazer para que haja preservação do útero para que a pessoa possa engravidar, tá? Que mais que eu colocar aqui de miomas? Falei os tipos de miomas, porque os miomas crescem. Perguntas, já vi que teve uma pergunta aí.
que é considerado mioma grande? Mioma grande é aquele mioma que no volume do útero, por exemplo, total intramucoso, ele tem um útero acima, por exemplo, de 300, 280, 300 ml. Então esse mioma é tão grande que ele está multiplicando por 3 o volume uterino, por exemplo. Essa é uma maneira de ver. Mas você pode ter um mioma de 2 centímetros no interior do útero, que é um mioma submucoso, e ele é um mioma grande, porque ele está no interior. E você pode ter um mioma maior que o útero e comprimindo a bexiga, e também é um mioma grande. Tá? E a gente já teve vezes da gente tirar úteros, então aí tinha que tirar o útero com mioma que tinha mais de 1000 ml, ou seja, o útero cresceu tanto que multiplicou por 10. Então isso incha a barriga, cresce barriga, né? O mioma pode crescer tanto e o útero crescer tanto que ele vai comprimir 2 estruturas laterais ao útero, que são os uretérios. O ureter traz o xixi do rim para a bexiga. Então, você imagina o seguinte, vamos pegar aqui assim. Se o mioma crescer demais, você tem cá em cima você tem o rim, do rim para a bexiga vem um canalzinho que chega aqui na bexiga, tá? Chama ureter. Às vezes se o útero cresce tanto, vem aqui em cima, ó, e ele comprime essa estrutura que é o ureter e pode, inclusive, atrapalhar o rim. Então, por compressão de ureter, levando até uma consequência renal. Então, depende do tamanho, né? Mas miomas grandes são aqueles que levam a um volume maior aí de 300, 400, 500, 600, 700 ml, assim vai. É claro que hoje as mulheres que fazem o segmento direitinho, a gente não deixa isso acontecer, porque chega um momento que a gente toma uma atitude, que ela pode ser tanto clínica, quanto pode ser cirúrgica, tá? Pois bem, o que mais? Perguntaram aqui para mim. Já passei aqui mais ou menos a questão do mioma, que não tem uma definição específica. Alguma pergunta que eu passei batida aqui que vocês querem perguntar sobre mioma? Acho que eu dei uma geral bem boa aqui para vocês, né? É uma coisa importante, gente, não... Às vezes a gente faz o diagnóstico, tomar muito cuidado com a informação incompleta. Eu tenho um cisto, né? A gente vai falar, por exemplo, de cisto daqui a uns dias, cisto de ovário. Você falar que tem um cisto não quer dizer nada, porque você tem cistos que são fisiológicos e cistos que não são fisiológicos, né? A mesma coisa, eu tenho um mioma, então tamanho, posição, está tendo uma repercussão para você. Então não se assuste, às vezes a gente vai, a gente recebe lá, a secretária recebe, a Fátima recebe lá, desesperada, que quer uma consulta de encaixe, que fez o exame, que tem uma alteração enorme lá, e a pessoa tem um mioma de 1 centímetro intramural. Isso não vai dar nenhuma repercussão, é só ir seguindo. Agora, quando nós temos um crescimento muito rápido desses miomas, aí nos chama a atenção, tá? E aí essa é uma outra situação, quando a gente entende que esse mioma esteja talvez degenerando. Então, um crescimento muito rápido de mioma, aquele útero que dobra de tamanho, ou mioma dobra de tamanho em uma velocidade muito rápida, é uma outra situação que muitas das vezes a gente acaba indicando também o tratamento cirúrgico, tá? E o tratamento cirúrgico, gente, às vezes, toda vez que você for para um tratamento cirúrgico, tem que entender que você tem um risco em algum momento desse tratamento, às vezes a paciente vai dizer, doutor, vou só tirar o mioma, né? Todo tratamento cirúrgico tem os benefícios e tem os riscos, né? Você pode entrar para só tirar o mioma e ter um sangramento tão importante na retirada do mioma, naquele buraco que ficou, né? E acabar tendo que tirar o útero. Então, toda vez que a gente vai para uma retirada de mioma, uma miomectomia, né? A paciente tem que estar consciente de que, ao final, pode ter como repercussão a retirada do útero todo. Então, depende muito do tamanho desse mioma, mas às vezes não tem o que fazer. Uma outra coisa importante, conforme for o tamanho do mioma retirado e às vezes a posição,
aquele buraco que ficou, ele é fechado. Então vocês imaginam que eu tenho aqui o útero, né? Então eu vim cá e tirei aqui, esse aqui é o miominha pequeno, né? Então eu tirei aqui do útero um buraco, ficou um buraco, né? Esse buraco o médico fecha, não quer deixar ele. Então o buraco tá assim, o médico dá ponto e fecha, tá? Só que essa área que foi cortada do útero, ela é uma área que tá com a fragilidade aumentada. E às vezes a fragilidade é muito grande. Então, uma das situações que pode acontecer, essa é uma informação importante quando nós recebemos, é a paciente chega para mim e fala: doutor, eu estou grávida, eu tirei o mioma, fiz uma miomectomia. Eu pergunto se o profissional que tirou recomendou ela ter ou não um parto normal. Porque uma das situações que pode acontecer, não é tão comum, é que, às vezes, na retirada do mioma, aquela parede do útero ficou muito fraca, muito frágil. E aí, no trabalho de parto, você tem um risco maior de ter ruptura daquela região em que se tirou mioma, porque esse útero vai crescer na gravidez, aí vai ficar fininho, né? E durante o trabalho de parto, tem uma força maior, pode ter uma ruptura. Então, é muito importante, ao fazer a miomectomia, perguntar para o profissional: ó, doutor, eu posso ter um parto normal, ficou bem forte, não deixou muito enfraquecida a parede uterina, até para nos ajudar a decisão da via de parto. A grande maioria das vezes, conforme a posição, o tamanho do mioma, não repercute na via de parto. Algumas vezes a paciente já chega nos falando: olha, doutor, eu fiz uma miomectomia e o doutor falou que foi muito difícil, que acabou lesando bastante a parede uterina e ele recomendou que eu não tivesse um parto normal pelo risco de ruptura. Essa é uma outra informação que a gente acaba tendo que perguntar, e é importante que vocês nos passem essa informação, tá? Então, o tratamento pode ser clínico. Esse tratamento clínico, a gente usa medicamentos progestáticos, como por exemplo, pode usar a injeção de 3 em 3 meses de progesterona. Hoje a gente usa muito o DIU hormonal, então aquele DIU hormonal que a gente tem uma live, nós fizemos aí acho que a semana passada, alguma coisa assim. Esse DIU hormonal, ele ajuda a diminuir esse fluxo de sangramento e ele diminui um pouco a taxa de crescimento do mioma, tá? Mas depende também do tamanho que está o mioma. Não adianta você querer fazer tratamento clínico, o mioma já está com um útero de 500, 600, 700, ele não vai responder, né? Mas uma outra coisa importante, às vezes você tem um mioma que ele está distorcendo a cavidade uterina. Então, às vezes você coloca um DIU hormonal e quem tem essa situação, a taxa de expulsão do DIU é muito maior. Então, por quê? Porque ele não tem uma cavidade certinha para a gente posicionar o DIU, mas às vezes a gente tenta. Nós temos pacientes que deu certo, né? A gente correu o risco e a paciente parou de ter anemia, porque a paciente tinha uma hemorragia, né? E agora não tem mais, já voltou, corrigiu, a hematologista até mandou um recadinho agradecendo, que já não sabia mais o que fazer. E a paciente não queria ir para a cirurgia, então nós fizemos a tentativa clínica. A gente sempre tenta o tratamento clínico, quando possível, antes do tratamento cirúrgico, porque o tratamento cirúrgico é uma cirurgia e, como toda cirurgia, tem uma série de riscos. Agora, tem situação que não adianta. Você faz tratamento clínico, ele segura por um tempo e depois a paciente começa a ter novamente hemorragia e aí a gente acaba tendo que ir para o tratamento cirúrgico, que pode ser abrir a barriga como se fosse uma cesariana, né? Ou pode ser por laparoscopia, que é feita por buraquinhos. A laparoscopia hoje ainda tem uma outra parte que você pode fazer, inclusive por robótica, né? Cuja recuperação, o sangramento é muito menor. Nós depois vamos trazer um colega que opera conosco aí as nossas pacientes, a gente opera junto aí, que ele faz robótica. Então ele vai falar um pouquinho dos benefícios da robótica em vários tratamentos, como por exemplo no tratamento cirúrgico do mioma, tá? O tratamento clínico eu falei, o tratamento cirúrgico eu falei. Existem medicamentos também que você pode fazer na barriga, que você aplica, né? Esses medicamentos, às vezes o útero é muito grande, então você aplica esse medicamento para reduzir, dar uma murchada no mioma, para que você consiga fazer uma cirurgia menos traumática. Só que às vezes é pior para você tirar o mioma. Então ele murcha, mas fica muito grudado. Então às vezes você acaba lesando mais a parede uterina
para retirar o mioma. Retirar do mioma, gente, é como se tirasse um caroço da azeitona, tá? Então, tem que descascar e a gente tira inteirinho mesmo. A ideia é tirar inteirinho, tá? Hoje existem equipamentos, às vezes você é um morcelador, então ele é como se fosse um saca-rolha que vai comendo o mioma, né? Faz por laparoscopia, então ele come, vai tirando pedacinhos pequenos e fica aquele buraquinho e depois dá o ponto. Então ele entra, faz tritura aquilo ali, vai tirando os pedacinhos e depois fecha. Então existe bastante tecnologia cirúrgica para o mioma, tem muita habilidade para se operar, né? Com poucas consequências, às vezes assim. É um tratamento bastante seguro quando feito de forma bem indicada e feito por pessoas bem habilitadas. Tá bom? Alguma pergunta, gente? A gente sempre vai fazer umas lives aí de 30, 40 minutos no máximo sobre temas específicos, tá? Acho que eu falei tudo do mioma, deixa eu dar uma conferida aqui. Nós falamos tudo para vocês, tá? Tá muito bom. Alguma dúvida? Se vocês lembrarem de alguma coisa, vocês podem colocar aqui. Deixa eu ver se tem alguém que perguntou alguma coisa sobre mioma aqui. Obrigado pelas palavras que estão colocando aqui. Muito obrigado, Vanusa, pelo carinho. Aqui, ó. Cirurgia só para miomas intrauterinos? Karina, não. Você tem cirurgia para mioma uterino, mas se você tiver um mioma intramural muito grande, está crescendo demais, ou que está distorcendo a cavidade uterina, levando a hemorragia, também se faz cirurgia. E se você tiver um mioma submucoso muito grande, está tendo repercussão, também você tira o submucoso. Ou, quando você entra para tirar, avisa a paciente tem os três, mas o mais comum é ter o intramural e o subseroso, o subintramural e subseroso, que é o de fora. Então, muitas vezes você entra para tratar o mioma intramural, que é o que está dando consequência, mas você já aproveita e já tira o que está por fora, que é o subseroso, tá? Deixa eu ver se não passei batido alguma pergunta aqui, porque depois as pessoas, não respondeu minha pergunta. Não, já respondi todas. Tá bem, gente? Então, vamos encerrar por aqui sobre miomas, tá? Não se preocupem quando tiver esse diagnóstico, é algo benigno, não é algo difícil de tratar, existe tratamento clínico. Se não der para tratamento clínico, tem tratamento cirúrgico com baixa, entre aspas, assim, invasão, como o laparoscópico, e você tem o tratamento cirúrgico aberto. Isso vai depender do seu médico, da maneira, do tamanho, da posição e tudo mais. Mas tem como tratar, não tem por que ficar sofrendo com hemorragia, com cólica, com desconforto, se o problema for o mioma, tá? Então dá para tratar, não tenha medo de enfrentar o tratamento, né? Também tenha cuidado, porque nem sempre que tem mioma tem que fazer tratamento cirúrgico. Já tivemos algumas situações que a paciente chegou lá nos perguntando a opinião, que a gente achou que poderia tentar primeiro o tratamento clínico e tentamos e se evitou a cirurgia. Então, e outras situações a gente falou, olha, realmente aqui o tratamento é cirúrgico. Então, é bom se informar, né, ter essas características do mioma para que você escolha profissional, escolha a condição de tratamento mais adequada para a sua situação e para a sua queixa. E muitos miomas não tem que fazer tratamento nenhum. O que a gente às vezes faz, gente, é evitar o uso de anticoncepcional combinado, por exemplo, né? Então, porque ele tem estrógeno. Então, se eu dou anticoncepcional, se ele é dependente de estrógeno, eu dou mais estrógeno, né? Eu estou aumentando a taxa de crescimento. Então, a gente sempre que possível, quando tem miomas, e miomas que não são tão pequenininhos, a gente prefere um método contraceptivo que tenha só progestagem, como de hormonal, como injetável, tem vários métodos, né? Mas a gente evita, quando possível, de dar métodos que têm estrógeno, porque é um dos fatores que aumenta essa taxa de crescimento. Tá bem, gente? Tudo bem? Hoje eu estou super feliz, eu fui presenteado aí ontem, hoje, com gestos de carinho aí. Então, eu agradeço vocês estarem comigo até esse horário, já bem tarde da noite, tá? E o carinho que tem aí nas palavras que a gente tem aí nas mensagens, tá bem, gente? Uma boa noite para vocês. A semana que vem nós estamos de novo na quinta-feira. E aí eu passo para vocês durante o início da semana qual vai ser o tema, tá bem? Um abraço, gente. Fica com Deus. Tenha um bom restinho aí de noite para vocês, tá? Tchau, tchau.